assistindo Santa Bárbara. Esse é um documentário que conta a história da primeira cidade no Brasil a ser fundada por uma mulher, Dona Margarida da Graça Martins. Tudo começou em 1817, quando Dona Margarida chegou num pequeno lugarejo, interessada na riqueza do solo. A Dona Margarida veio de Santos e ela veio para São Paulo e se casou aos 13 anos e meio por determinação dos pais dela. Esse casamento não durou muito tempo, porque depois de 3 anos ela ficou viúva e sem descendentes. Então daí ela voltou a morar com os pais. Depois ela perdeu os pais e ela veio para cá, para Cismaria, né, que hoje é Santa Bárbara. 1817. Atraída pela riqueza do solo, a viúva do sargento Mor, Dona Margarida da Graça Martins, descendente dos Andradas, comprou uma sesmaria de 2 léguas quadradas entre Piracicaba e Campinas. Mudou para o lugar com a família inteira. Lá, formou uma fazenda de engenho de açúcar. As coisas começaram a dar certo e Dona Margarida, devota de Santa Bárbara, a protetora dos raios e tempestades, construiu uma capela em louvor à santa. E o resultado, 1867. Aos poucos, o povoado foi crescendo. Famílias de imigrantes norte-americanos e colonos de origem europeia se instalaram no lugarejo, interessados na lavoura, cereais e a cana-de-açúcar. Os engenhos deram lugar às usinas. As vilas foram crescendo e devagarinho o progresso. Em 1901, o meu pai conheceu Antônia Suzigã, com 18 anos de idade, a qual tornou-se sua esposa. Em seguida, ele adquiriu uma propriedade agrícola de 22 alqueires de terra no município de Limeira, próximo à balsa do Bernardino, chamada na época. Ali ele cultivou a terra, montou uma fábrica de farinha de mandioca e um engenho para fabricar açúcar. Trabalhou nessa propriedade até o ano de 1923. Nessa época, Santa Bárbara estava começando a se desenvolver com a indústria têxtil e indústria de máquinas agrícolas. Alonso Queijo, aqui na 31 de março, tudo ali que meu pai, o pai do meu pai, tinha um sítio de 50 alqueires. E ele se morava ali, era empregado quase Santa Bárbara, ali na 31 de março. Foi ali que em 1911 eu nasci. E foi ali que eu me criei, né, que meu pai criou. Aí, quando chegou em 1911, 1920, meu pai desacursou de ser lavrador e tudo, veio e comprou uma casa aqui dentro de Santa Bárbara. Aliás, uma casa que ali que era a igreja, era só na igreja, aquela rua ali que ele comprou essa casa e aí abriu um armazém. Foi ali que nós começamos a vida nossa, e começamos a vida embora. Na década de 20, as indústrias de implementos agrícolas e têxteis começaram a invadir o mercado. Com isso, veio o crescimento industrial e o desenvolvimento urbano. Novas famílias foram chegando e ocupando a zona leste da cidade, bem na divisa de Americana. Assim, Santa Bárbara se dividiu
formando dois núcleos bem definidos, a parte velha e a parte nova da cidade. De lá para cá, a Pérola Açucareira, como ficou conhecida mais tarde, se transformou. Hoje, são 141 bairros e 165 mil habitantes. Personagens que fazem parte de um cenário de 282 quilômetros quadrados de extensão. O sonho de Dona Margarida virou a realidade de todo o povoado. Santa Bárbara acontece. A cidade já faz parte da história. Santa Bárbara é uma cidade como todas as outras. Eu acho que toda cidade tem uma história. A nossa também tem. E a gente que é daqui tem a sensação de que a nossa história é mais bonita do que as outras. Naquela época ela foi tida assim como uma mulher muito corajosa, porque ela foi a única a ter a coragem de comprar uma cismaria e construir. Ela tinha 11 escravos e plantou. Ela foi atraída para cá pelas terras, né? Daqui a pouco, Santa Bárbara já não tem tempo para espaços vazios. Profissionais de todas as áreas fazem do trabalho uma arte. Pioneira no país na fabricação do trator agrícola da marca Touro, do automóvel a Romizeta e na plantação em escala comercial da melancia, a Pérola Açucareira cresce a cada dia. Os responsáveis, pessoas que fazem do trabalho uma arte. Trabalhar, vagabundo vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enfocar. Gente que corre, que não tem tempo de se cansar. Gente que sua, que suja as mãos, que pede um tempo para pensar. Gente que senta no banco da praça e pede a Deus para abençoar. Engenheiros por natureza constroem a cada dia Santa Bárbara. Nas mãos desses operários nascem edifícios e casas. São arquitetos por alguns meses, supervisores de obras por algumas semanas. Pessoas que fazem do trabalho uma arte. A arte de sobreviver. E Santa Bárbara cresce. Só de autônomos são 4.344 profissionais, numa somatória de 54 médicos, 143 feirantes, 442 ambulantes, 509 pedreiros, carpinteiros e marceneiros, sem falar nas costureiras, pintores, sapateiros, eletricistas, advogados e muitos outros profissionais que se responsabilizam pela vida da cidade. Afinal, as décadas se sucederam e a velocidade dos acontecimentos cada vez mais se acelera. Agora, já não há tempo para espaços vazios. No próximo bloco, você vai ficar sabendo da economia, comunicação, saúde e a educação em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, 2.117 estabelecimentos comerciais,
414 indústrias e a atividade açucareira movimentam a economia da cidade. A comunicação, saúde e a educação caminham juntos com o desenvolvimento de Santa Bárbara. Entre prédios e avenidas, Santa Bárbara cresce. A quitanda da esquina dá lugar ao comércio. Bares, restaurantes, farmácias, livrarias, supermercados, padarias e todo o comércio varejista somam um total de 2.117 estabelecimentos. As chaminés registram as 414 indústrias que garantem o crescimento. Indústrias de móveis, tecelagem, fábricas de artefatos de papel, gráficas, moagem de cana, fabricação e refinação de açúcar, entre outras. Santa Bárbara já conta com 4 distritos industriais. O primeiro distrito industrial e o segundo, o loteamento Cidade Industrial e o loteamento Lagoa Seca. A atividade açucareira, ainda hoje, movimenta a economia da cidade. O destaque é para as usinas de açúcar e álcool Santa Bárbara e Furlan. Santa Bárbara do Oeste, nesses últimos 15 anos, cresceu muito, seguramente, na qualidade de vida. Ela tem um número de telefone que satisfaz, não plenamente, mas está muito perto de ficar todinha atendida. Enfim, ela tem uma água muitíssimo boa. São raras as cidades do estado que você encontra uma água tão boa como a que Santa Bárbara tem. Tem uma única fonte de captação, que é o nosso Ribeirão dos Toledos, também de muitas recordações, mas sem dúvida nenhuma que a água que nós servimos à população, que é toda ela tratada, fluoretada, mas quase que nem precisaria tratar, tal a qualidade da sua água. Enfim, é uma cidade que tem rede de esgoto em todas as casas. Nós temos, como já disse, água, todos os bairros iluminados. Nós estamos muito próximos de não ter sequer um bairro pavimentado. Circulando pelas 1.135 ruas da cidade, são 48 táxis, 25 ônibus da frota urbana e 25.000 automóveis. Sem falar nas 8.000 linhas telefônicas e os 208 telefones públicos espalhados pelas 45 praças da cidade. Só de luminárias são 13.075. Números que crescem a cada dia sem que as pessoas se deem conta disso. Cabines telefônicas, eu calculo mais ou menos umas 40. Automóveis. Pode chutar? Uns 12.000. Ruas? Então assim, não, 50 não. 100. 5 milhões, 5 mil, sei lá eu. Esbó, como é popularmente chamada, já tem 2 agências de correios, a Central e a da Zona Leste. No dia a dia da cidade, a informação, a prestação de serviços e todos os acontecimentos são registrados pelos meios de comunicação. Os 3 jornais, o Diário de Santa Bárbara, a Folha de Santa Bárbara e a Gazeta, e as 3 rádios, Santa Bárbara FM, Rádio Brasil e Rádio Luzes da Ribalta. Com o apoio da imprensa, Santa Bárbara hoje é compreendida no preparo da juventude e do povo. Em parte de comunicação está ótima. Eu adoro essa rádio que tem aqui na cidade, eu ouço direto. Para atender a população, funcionam 9 postos médicos, um centro médico, um centro de saúde e um hospital. Sempre a gente tem socorro presente, né? Tem ambulância, tudo, medicamento tá bom, não tem o que reclamar nessa parte, não. Até sendo bom também, porque a gente tem muitos recursos, né? Tá muito bom, tá ótimo. Nós estamos iniciando nesse momento a construção de uma unidade de saúde lá na Zona Leste, onde a cidade cresceu muito, de 1.400 metros quadrados, cerca de R$900 mil nós vamos aplicar lá, e acho que isso é muito bom. Nós temos que destacar também o programa de cataratas, que é uma coisa fantástica, é só vivendo para você ver como vale a pena. Pessoas de uma certa idade, que a catarata embaçou a vista, não permite mais que enxerguem, após uma rápida cirurgia que o município tem em convênio com outras, com a Unicamp, por exemplo, com o próprio sistema de saúde do município,
Nós temos propiciado que muita gente que não enxergava passe novamente a enxergar. Isso é uma coisa muito boa. Acho que, como novidade que nós poderíamos acrescentar na área de saúde, é um programa que nós lançamos atendendo as crianças, é a detecção precoce das doenças cardíacas. São 31 escolas estaduais de primeiro grau, 9 de segundo grau, 32 pré-escolas municipais, 7 creches municipais e 3 creches particulares. Em Santa Bárbara, funciona o maior CAIC da região, o CAIC Irmã Dulce. A educação tem que estar boa, né? Porque todo mundo tá tendo escola, né? Direitinho, né? Só não estuda hoje em dia quem não quiser mesmo, né? Elas têm sido tratadas com respeito à população. Nós temos 31 escolas estaduais e nós temos uma rede muito ampla de pré-escola. Basta dizer que nenhuma criança nessa cidade fica sem banco escolar, seja da primeira à oitava série, seja na pré-escola. Mas ainda falta uma melhor condição para aqueles que deixam a oitava série. Então daí a necessidade dos cursos profissionalizantes. É em Santa Bárbara também que se concentram os cursos do Centro de Tecnologia da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep. O campus tem estrutura autônoma e comporta, além dos cursos superiores, o curso de mestrado em Engenharia de Produção. O crescimento da cidade não para por aqui. Anos, o marco do vilarejo cresceu, deu frutos e gerou atratividade na cidade maravilhosa. É o que você vai ver no instante. Noturnas, muito lazer, cultura e o futebol barbarense são características marcantes da cidade maravilhosa, resultado dos 176 anos de fundação. As mulheres naquela época lavavam, pastavam, eram esposas e só. Ela foi a única a ter coragem e pulso forte para conseguir fazer esse tipo de coisa. Oh, Santa Bárbara querida, terra onde eu nasci, por te darei minha vida, mas vou viver bem distante de ti. Levo em meu peito guardado com toda a satisfação. Da lembrança, moras em meu coração, terra que é berço natal de muitos barbarenses como eu. Tenho minha vida, o meu coração preso aos braços teus. Quando em tua igreja eu entrar, uma prece eu quero rezar para levar-me junto a Deus. Música de Santa Bárbara, eu tenho um amigo que mora em São Paulo. E esse amigo falou para mim, olha, eu não sei como é que eu faço, rapaz, eu morro de saudade dessa terra aqui, eu preciso voltar aqui de qualquer jeito aqui para Santa Bárbara, né? E eu conversando com ele assim, então peguei e escrevi a música, porque ele está longe aqui de Santa Bárbara, né?
e gosta muito de Santa Bárbara, como diz lá, terra que é berço natal de muitos barbarenses como eu. Ele também é barbarense e mora em São Paulo, e já faz muitos anos que mora em São Paulo, faz mais de 40 anos que mora em São Paulo. E ele vem para Santa Bárbara, ele diz que vai subir na serra para ir embora para São Paulo, você vai sentindo, vai com vontade de chorar de ir embora. Por isso que nasceu Santa Bárbara. Aí eu fiz as letras, já tinha a música nós fizemos em 1937, e em 1949 eu fiz as letras. Santa Bárbara, de fato, é uma cidade maravilhosa. Dezenas de migrantes e imigrantes, empolgados com a hospitalidade dos barbarenses, vieram somar na força do trabalho, do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Nesses 176 anos de fundação, o marco do vilarejo cresceu, deu frutos e gerou atratividade. Da praça central às casas noturnas. Lazer é o que não falta. São 538 bares, 122 lanchonetes, pastelarias e sorveterias, 12 restaurantes, churrascarias e pizzarias nas principais ruas e avenidas de Santa Bárbara. A juventude barbarense faz moda, estilo, agito. Com características culturais acentuadas, a cidade preserva a corporação musical União Barbarense há 95 anos. É a nossa banda, fundada em maio de 1898, uma banda de tradição e glória. Eu comecei na banda era para quase 40 anos, né? E estudei com o maestro Francisco Domingues e toquei com vários, inclusive aqui tem Noel Privezan, que foi o regente da banda, Luiz Bonano foi. Depois eles pararam, aí a gente assumiu, aí o José Leite, que era o presidente, né? Pediu pra gente, e a gente assumiu e agora indo para 10 anos que a gente está batalhando com isso daqui. Né? Olha, eu entrei nessa corporação com 13 anos. E faz 65 anos nessa corporação. Todo barbarense que estima essa terra deve dar todo apoio, todo incentivo, porque inegavelmente a banda União Barbarense, Corporação Musical União Barbarense, é o maior patrimônio cultural de nossa cidade. Além disso, Santa Bárbara oferece a Biblioteca Municipal, a Casa do Artista Antônio Duarte, o Anfiteatro Municipal, onde são desenvolvidas atividades como apresentações de balé, música, teatro, shows diversos, entre outros, e o Museu da Imigração, que reserva um espaço para objetos, móveis e roupas do início do século utilizados pelos imigrantes americanos. A beleza de Santa Bárbara pode ser vista em partes, no Parque Infantil do Panambi e no Viveiro Municipal. O tour está bom também. Tá bom, muito bom. Eu acho que tá bem, tá bom. Pra mim eu acho que tá. A cultura também tá boa, né? Tá boa mesmo. Rolando a bola nos campos de futebol, o barbarense faz a festa. São pistas de atletismo e quadras poliesportivas. A cidade conta com 6 clubes para lazer e a prática de esportes. O esporte também é bem divulgado para as crianças, tratam com nível de igualdade, é bem favorecido na cidade, sim. O esporte está indo bem. Tá legal.
Acontecendo Santa Bárbara apresenta no último bloco causos e fatos que marcaram a história da cidade. Voltamos num minuto. Neste último bloco, você confere causos e fatos que marcaram a história da terra de Dona Margarida. Apesar de eu não conhecer ela, de não ter muito registro para saber quem exatamente foi ela e como ela era, a personalidade dela, eu tenho um pouco, sim, orgulho de ser descendente dela. Crenças, costumes e tradições. Às vezes lenda, às vezes conto, às vezes realidade. Realidade que se ouve falar, porque quem viu foi o primo do vizinho da tia do seu João. Causos. Fatos que marcaram a história de Santa Bárbara. Pessoas que fizeram essa história acontecer. Santa Bárbara, na minha juventude, era uma cidade pacata, mas muito boa para se viver, porque éramos todos amigos, não tinha que se não conhecia fulano, conhecia Betano, todo mundo a gente conhecia. Então a gente saía para a rua aí, todo mundo que a gente encontrava, a gente batia um papo. Era gostoso, era uma cidadinha pequena, muito gostosa, muito divertida. Todos os bailes que tinham aqui, por exemplo, o baile de São João, de São Pedro, que era um baile que até deputado do Rio de Janeiro, lá, Chiquinha Rodrigues, ela vinha todos os anos aqui, porque era um baile que abafava mesmo, né? Coisa muito bonita. Santa Bárbara do Oeste é lembrada da Praça Central, onde as pessoas davam volta, as mulheres pelo lado de dentro, os homens pelo lado de fora. E a moça que ficasse depois das 9 não era considerada séria, tinha que ir embora muito cedo para casa. E pensar que hoje, a minha filha que tem 19 anos, começa a se aprontar para sair de casa depois das 10. A Santa Bárbara daquele tempo era um tempo realmente onde se tinha alguém precisando de ajuda, não dava tempo do poder público se preocupar, porque já tinha alguém auxiliando, já tinha alguém socorrendo. Era o tempo que a gente dormia com as janelas abertas, onde quem tinha um automóvel era considerado rico, e tinha tão poucos. É lembrar de Santa Bárbara também, em torno da cidade, os sítios que aqui aconteciam. Os proprietários invadiam no sábado com suas carroças, trazendo aquilo que eles produziam e trocando nas vendas de então, onde ninguém sonhava com a era do supermercado, muito menos no shopping center. A Santa Bárbara, que eu lembro com saudade, é uma cidade que se notabilizou por receber bem todos aqueles que de fora vinham para cá. Acho que em todas as cidades isso acontece, mas dizem que quem bebe água de Santa Bárbara acaba ficando por aqui. Santa Bárbara, o único lugar que tinha era o jardim. Ali o jardim como tinha passeio. E tinha um coreto no meio, onde todos os domingos a banda de Santa Bárbara era ali. Então era a nossa vida gostosa, a nossa vida mais gostosa que tinha em Santa Bárbara era ali. Eu chegava às 7 horas, 8 horas, enchia o jardim das moças, os moços onde que nós passeávamos, os amigos, os namorinhos, era tudo isso, era isso daí, era coisa bonita e gostosa. E em volta assim tinha aqueles sorveteiros, tinha aqueles que vendiam pastéis, as pipocas, essas coisas, e onde a gente vivia a vida. E o que eu gostava, a minha paixão era o cinema. Porque antigamente não existia televisão, não existia nada, então o cinema, não via porque era só sábado e domingo que tinha o cinema. O sábado uma sessão, da tarde, à noite que escurecia, e o domingo tinha 2 sessões, uma sessão também. Então a gente não perdia. Fazia aquele sacrifício, ganhar aqueles 500 réis, aqueles 10 tons, para ir no cinema aos domingos.